você não é o pecado que cometeu, você é filho. E por ser filho, você tem em Deus a oportunidade de ser restaurado. Você tem a oportunidade de ser tratado. Eu estou aqui para te dizer, querido, que você é a resposta. Pastor, para falar a verdade, o senhor falando tudo isso daí, meu coração até arde. Mas e aí? Quais são as estratégias? De forma prática. Bom, nessa primeira mensagem introdutória, eu quero te falar como é que um Elias de Deus age e reage. Para poder ser resposta, para você cumprir os propósitos de Deus, você precisa entender em primeiro lugar, querido, que um Elias de Deus, ele vive a sua identidade de filho. Tudo começa aqui. Romanos capítulo 8, verso 15 nos diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha só que interessante agora. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Queridos, o nome Elias já fazia menção à sua essência. Isso tem muito a ver com seus pais, com a fé de seus pais. E Elias, para se tornar o homem que era, certamente tem influência de seus pais, porque o significado do seu nome é: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Uau! Sabe, João capítulo 1, verso 12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Direito adquirido. Então, vou repetir o que disse há pouco: você não é o seu erro. Você não é o pecado que cometeu, você é filho. E por ser filho, você tem em Deus a oportunidade de ser restaurado. Você tem a oportunidade de ser tratado. E quando você recebe isso, você, irmão, se assenta nos lugares altos, porque Ele não desiste de você, Ele não abre mão de você, e Ele planejou você. Ele quer usar a sua vida para que o reino dele avance sobre a face da terra. Deus não tem filhos prediletos. Eu louvo ao Senhor porque Ele não desistiu de mim. Talvez eu mesmo teria desistido de mim mesmo. Talvez seja a impressão que alguns tenham do próprio coração. Mas hoje eu vim aqui para te dizer que o teu Pai te ama. Mas se você quer ser resposta, viva sua identidade de filho. E como que o filho procede? Meu irmão, o filho quer e deve ser semelhante ao pai. Ele precisa pensar como o pai, falar como o pai, agir como o pai. Em Jesus você é filho de Deus, então evidencie a sua filiação. Eu por muitas vezes ouvi, irmão, quando criança, quando adolescente: rapaz, é a cara da mãe, mas é o jeito do pai, filho de peixe, peixinho é. Quantas vezes eu ouvi um tipo de expressão? E quando eu ouvia isso, vou te falar uma coisa, era uma alegria. Eu acredito que para o meu pai também. Tem que perguntar para ele depois, mas acredito que todo pai, quando ouve alguém dizendo que o filho, teu filho puxou para você, teu filho, papapá, que coisa boa, né? Porque pelo menos, meu irmão, o normal é você compartilhar esse tipo de coisa quando a característica que se assemelha é algo bom, é um elogio. Quando alguém fala tranqueira igual ao pai, misericórdia, aí só Jesus na causa, né? Que Deus tenha misericórdia, irmão. Mas querer ser igual ao pai tem a ver, querido, com uma saúde familiar, onde aquilo que Deus planejou está fluindo de uma forma certa, correta. A maioria dos traumas que são desenvolvidos é justamente pelo conceito da família ser quebrada.
Quando o pai que deveria ser pai não exerce a paternidade, quando a mãe que deveria ser mãe não exerce sua maternidade, isso gera filhos traumáticos, problemáticos. Mas nós temos o pai dos pais, o paizão, nosso pai eterno. Ele é a fonte, o exemplo. E quando você, meu irmão, se assemelha a ele, você começa então a evidenciar esta filiação. Começa por aqui. Eu escrevi no livro: quando sabemos quem realmente somos em Deus, nada poderá tirar de nós essa identidade. E o resultado disso será uma vida que expressará a verdade. Isso poderá incomodar algumas pessoas ao ponto de sermos chamados de perturbadores. Eu descobri isso. Eu descobri agora há pouco, mesmo batendo um papo com uns amigos, estava dizendo, o que eu falei agora há pouco, nunca ter sido chamado de perturbador, é algo que eu já não posso afirmar, porque eu tenho sido chamado de perturbador por várias vezes. Às vezes por expor minha opinião, às vezes por reiterar aquilo que eu acredito ser o certo, porque é o que a palavra de Deus diz, e as pessoas, por não gostarem, nos chamam, de perturbadores. E eu falo, não é que eu tenho prazer em perturbar ninguém, e daqui a pouco eu vou explicar bem o que é ser um perturbador, mas ser chamado de perturbador por falar o que Deus manda falar e fazer o que é certo fazer, eu vou te dizer, irmão, não é ofensa, é elogio. Então, em segundo lugar, se você quer ser resposta para essa geração, além de viver a sua identidade de filho, você precisa reconhecer seu chamado em Deus. Lá em Romanos 8, verso 19, agora diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos sejam revelados. Meu irmão, tem um monte de crente parecendo agente secreto. Você é crente? Precisa falar também, baixa a bola. Pessoal que vai no restaurante vai orar, meu irmão, tem uma vergonha de orar, que vão dar risada, tem medo de perturbar. Você já viu gente assim, na hora de, vamos orar aqui, falando, não, gente, não vão perturbar não. Meu irmão, não é um país livre? Bom, pelo menos até achávamos e pensamos que vivemos num país livre. Tem algumas coisas acontecendo aí, mas eu prometi que não vou falar de política hoje. Então, mas nós vivemos num país livre, então a gente pode orar, temos essa liberdade de cultuar, de professarmos a nossa fé em Jesus de Nazaré, aleluia, até rimou, ficou bonito. Mas escute-me, quando eu olho aqui, diz que a natureza aguarda com expectativa que os filhos sejam revelados. Isso tem a ver com o teu chamado, de você exercer o chamado para o qual Deus te chamou. Você tem uma missão, querido. Nunca ter sido chamado de perturbador, será que é um mérito? Ou será que está faltando alguma coisa em você? Não sei. Lá em Atos capítulo 17, se você fala, pastor, isso aí é uma experiência lá do Elias, pastor. Você também fica querendo fazer aplicação para tudo. Esse pastor não se enxerga. Atos 17, verso 6, a partir do ponto B. Aqueles que têm causado transtornos no mundo, todo agora estão aqui no mundo. Todos estão causando transtorno no mundo todo, agora estão aqui, perturbando nossa cidade. E Jasão os recebeu em sua casa. São todos acusados de traição contra César, pois afirmam que existem um outro rei, um tal Jesus. Qual que era a característica da igreja primitiva? Perturbadores do mundo. Esse não é um título que Jesus deu, ou não. Entre a igreja éramos chamados de os do caminho. Mas o mundo olhando, por conta de reiterarmos, como igreja, estou dizendo, os princípios do reino, aquilo causava, num primeiro momento, perturbação. Peixe quer sair da água, pecador quer sair do pecado.
O adúltero quer ouvir, meu irmão, que ele está em pecado, que ele tem que largar o adultério e viver a fidelidade. O cachaceiro quer ouvir que ele precisa ser liberto da cachaça. O cheirador de cocaína quer ouvir que ele precisa largar a cocaína e viver a sanidade e a libertação que Jesus tem. Essa juventude quer ouvir, meu irmão, que sexo é coisa boa, mas que é reservado para o casamento. Essa humanidade quer ouvir que o homossexualismo é expressão de um desejo da carne corrompida, mas que não é projeto de Deus e que realizá-lo está fora do projeto, portanto é pecado. Não quer ouvir. Então, quando a gente fala todas estas coisas, somos chamados de perturbadores. O que mais me causa espanto é que muitas vezes nós, pastores do púlpito, pregamos e há pessoas que se dizem ovelhas e que concordam com o que o mundo está dizendo e ainda fazem a pachorra de discordar do pastor. Tem, irmão. Tem. Como eu disse, eu sei o que é pressão. Desde que eu resolvi realizar as mesmas obras. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto eu vivia um ministério pastoral bem político, no sentido não militante, eu me refiro assim, eu exerci um ministério pastoral de uma forma profissional, vamos dizer assim. Eu no seminário aprendi a orar, ler a Bíblia, preparar sermões. Eu me lembro no seminário de fazermos encenação de velório. Irmão, a gente tirou no palitinho quem é que ia deitar no caixão. Botamos lá, um aluno deitou no caixão, botamos algodão no nariz dele. Fizemos um negócio bacaninha, né? E oramos, despachamos ali e tudo mais. Fizemos tudo isso, fizemos casamento lá no seminário, em aula de oratória e tudo. Fazia tudo isso, eu aprendi a fazer no seminário, irmão. Então, quando eu me vi já no ministério auxiliar, pastoreando jovens, depois em Campinas, auxiliando o ministério pastoral e tal, eu falei, poxa, eu aprendi a pregar, eu aprendi a aconselhar, eu aprendi, e eu vou fazendo o que eu vi todos os meus pastores que me antecederam, que me ensinaram, que me pastorearam, e eu fui replicando, eu falei, eu aprendi a fazer, eu vou fazer. Mas quando eu me deparo com João 14, e Jesus falou, você tem que fazer obra maior. Aí quando eu entrei em crise, e quando eu falei, eu vou fazer. Meu irmão, eu me lembro do dia em que tive uma experiência com o Espírito de Deus. Eu fui confrontado pelo Espírito de Deus. E aí eu convoquei o que na época era chamado de GAM, Grupo de Apoio Ministerial. Isso em 2008, irmão. Era primeiro semestre de 2008. E eu reuni esses irmãos. Eu estava empolgado. Deus falou comigo. Eu tive uma experiência sozinho no meu gabinete. Não veio o pastor do reteté de fora botar a mão na minha cabeça. Eu não orei em línguas. Mas meu irmão, eu sei que foi Deus. E aí eu chamei aquele grupo. Eram os líderes da igreja na época. E o Eliezer estava nessa reunião. Pelo menos é o que eu lembro que estava. Ele pode testificar. Se não foi desse jeito, eu falei, eu tive uma experiência com Deus. E irmãos, nós vamos viver um avivamento. Eu era um menino de 30 anos de idade. 30 anos de idade. Meus olhos brilhavam de vontade. Eu falei, eu vou fazer, porque eu já tinha sido confrontado com João 14. Obras maiores. Meu irmão, é avivamento. Eu vou viver. Meu irmão, quando eu falei, tudo empolgado. Eu olhei para aquela turma toda. E eu vi uns olhos tipo assim. E aí eu falei, rapaz, eu acho que não colou. Aí eu fiquei meio preocupado. No dia seguinte, ou 2 dias depois, eu não me lembro quem que vai no meu gabinete, pastor Eliezer. Pastor Eliezer chegou lá com um livrinho do pastor Hernandes Dias Lopes sobre avivamento. Falou, pastor, eu creio, vamos viver, a gente precisa de um avivamento mesmo. Aí ele me deu aquele livrinho do Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes. Eu não sei se com isso o Eliezer estava querendo cooperar com o avivamento. Eu falei assim, pode querer avivamento, mas tem que ter uma base bem tranquila, que o Hernandes é a referência de equilíbrio. Eu não sei até hoje qual que foi, mas com certeza ele estava querendo cooperar, porque era um livro que ele tinha lido, falado com ele. E eu peguei e eu li aquele livro. Quando eu li aquele livro, eu me lembro de fazer, querido, um cronograma. E
E eu fiz um cronograma, eu vou viver um avivamento. Como é que eu vou viver um avivamento? Aí eu falei assim, como é que eu vivo o avivamento? Eu li o livro e tal. Aí eu falei assim, bom, se tem um negócio que estraga avivamento é pecado. Então eu vou começar pregando para combater o pecado. Combater o pecado. Quando eu combater o pecado, isso vai gerar santidade. Eu falei, santidade. A santidade vai gerar intimidade, relacionamento. Eu falei, relacionamento com Deus, intimidade. A intimidade e o relacionamento vai gerar poder, fluxo de poder. Eu falei, aí o avivamento vem. Aleluia. Meu irmão, quando eu comecei o ponto 1 da minha estratégia, combater o pecado, eu já fui chamado de perturbador. Ali começou a pressão. E desde então, irmão, eu entendi o que é exercer um chamado de verdade. Se você quer fazer a diferença onde você está, irmão, você só tem uma opção. Ou você obedece a Deus e faz o que Deus manda, ou você vai se corromper e seguir a orientação dos homens. Os dois você não consegue fazer.